Graça e paz, sou Anilton Oliveira do site Firme Propósito e aqui neste canal nós estudamos a Bíblia versículo por versículo, entendendo o que o texto diz e como ele transforma a nossa vida. Claro que fazemos isso com um coração humilde, buscando entender, buscando aprender mais da palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então fique conosco para mais um estudo da Bíblia, lembrando que propósito nasce da palavra de Deus. E hoje vamos começar uma série muito maravilhosa chamada Aprendendo com Paulo. Vamos ver um pouquinho hoje da sua conversão, da conversão de Saulo. Vamos lá? Fique com a gente para aprender mais da palavra de Deus. Também lembrando que antes de aplicar, nós precisamos entender a palavra. Eu falei para vocês, vamos estudar hoje Aprendendo com Paulo. Todos os sábados às 20 horas, um novo vídeo para você sobre esse tema e sobre outros temas. Vamos estar concentrados por algumas semanas na vida de Paulo, aprendendo com Paulo. Coisas tremendas e maravilhosas. Temos um texto hoje para a gente ler e estudar. Repetindo, antes de aplicar, vamos tentar entender o que o texto diz. Esse é o nosso desafio aqui. Aqui é para nós estudarmos a Bíblia, olharmos o texto, gastarmos tempo lendo o texto. Tudo bem? Vamos então começar aqui o nosso estudo bíblico. Vamos falar hoje rapidamente sobre o contexto histórico. Vamos fazer uma leitura do texto. Na sequência, vamos voltar aos textos e vamos olhar os versículo por versículo, tá bom? Por fim, vamos buscar uma aplicação para hoje, mas na medida do possível, à medida que vamos lendo, também vamos buscando ali algumas reflexões para a nossa vida. Não é que a gente lê e aplica somente no final, não é isso, mas a gente traz também uma aplicação final ali sobre o texto lido, que é Atos 9, versículo 1 a 9. Então, o contexto histórico, bem rapidamente. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o evangelista Lucas, uma continuação ali do seu evangelho, uma carta a Teófilo, então é uma carta aos gentios, buscando trazer clareza sobre a história do cristianismo e, no caso de Atos, mostrando a expansão e o crescimento da igreja, certo? Também ali com foco na perseguição aos cristãos. Então traz esse olhar de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sobre a trajetória da igreja. Vamos estar focados um pouco mais à frente hoje, que é o capítulo 9, mas tem toda uma série de capítulos que precede também, que vão à frente, que é importante em algum momento nós olharmos. Mas a nossa concentração hoje será em Atos capítulo 9. Pois bem, vamos então fazer a leitura do texto? Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco.
esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos então retomar aqui o primeiro versículo para nós, agora depois da leitura, fazermos um comentário desses versículos. Pois bem, temos aqui o relato da conversão de Paulo, ou como é chamado aqui, de Saulo, né? A gente percebe que é enfatizado neste ponto aqui da vida de Paulo a sua natureza, a sua história judaica. Por isso a ênfase ali no nome Saulo. E diz-nos aqui que ele ainda respirando ameaça. Sabemos que um pouquinho antes Estevão foi apedrejado e Saulo foi um dos que foram testemunhas desse apedrejamento. Então, saindo de uma situação de estresse, saindo de uma situação de adrenalina, ele estava ainda respirando esse sentimento, esse desejo de morte, de talvez fazer justiça, né, na concepção dele a Deus, devido aos homens que estavam, entre aspas, blasfemando contra Moisés, contra o templo. E aí, diz-nos aqui que ele se dirige, ele é proativo. Essa é uma característica, eu estou lendo Paulo, mas é uma característica dele. Paulo estava em um lugar, os irmãos falavam assim: Paulo, fica aqui mais um tempo. Ele falou: não, estou indo, vai lá, me encontra em tal lugar. Ele era um homem de muita ação. Não é que todo mundo tem que ser assim, mas era o caráter dele. Ele era uma pessoa muito ativa, né? E isso era mesmo quando sabia que a sua vida estava em risco. Os irmãos pediam: fique aí, ele iria. E não, tenho que ir. E ele aqui, nessa proatividade, fruto do seu caráter, de seu zelo, como ele mesmo vai falar, né, sem entendimento, dirige-se ao sumo sacerdote e pede cartas para as sinagogas de Damasco. Quero pontuar aqui com vocês uma coisa interessante, né, ao meu ver, né, talvez para você já tenha visto isso, mas aqui no texto que o texto está nos mostrando, que ele pede carta às sinagogas. Então veja que a jurisdição do sumo sacerdote não era sobre toda a cidade de Damasco, que ficava ali na região da Síria. Havia ali governadores romanos que controlavam as pessoas, né? Mas era especificamente as sinagogas. Então nos dá a entender aqui que Jerusalém mantinha, né, esse controle ali sobre as sinagogas. Então a ação de Paulo era nas sinagogas, certo? Essas cartas eram direcionadas aos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, que deveriam prestar contas à autoridade judaica e seriam levados presos se encontrasse alguém que era do caminho. Se tivesse discípulos em Damasco, que ficava ali a mais de 200 quilômetros de Jerusalém, já saindo da região ali de Israel, entrando até mesmo, né, em outro país, outra região, em outra jurisdição que era da Síria, mas era de divisa ali com Jerusalém. Uma viagem aí que estima-se entre 5 a 7 dias, a pé, de jumento ou a cavalo. Tem o quadro clássico de Paulo, né, a cavalo, caindo do cavalo. Pode ser, mas a gente não tem certeza. A gente vê que jumentos era às vezes um meio de locomoção mais acessível. No entanto, como ele estava se dirigindo aos sumos sacerdotes, havia uma série de recursos à disposição dele. Concorda comigo? Digite aí o que é que você acha sobre isso. Aproveite aí a oportunidade para entrar em contato conosco, colocar a sua cidade. Gostaríamos muito de ver nos comentários de onde que você está assistindo esse vídeo. Eu estou falando aqui do estado do Paraná, na região oeste do Paraná. E você, de onde que você está nos ouvindo? Mande aí a sua dica, o seu comentário, e fique bem à vontade para colocar seus comentários sobre Paulo, a sua compreensão sobre o texto. Nosso objetivo aqui é estudar a palavra de Deus, entendendo o que o texto diz e também refletindo como esse texto transforma a nossa vida. Se você tem algo a contribuir, coloque aí nos comentários. Então, pois bem, ele vai até Damasco, saindo de Jerusalém, 200 quilômetros, e vai prender homens, mulheres
e levasse preso para Jerusalém. Então a gente percebe que a autoridade judaica tinha um certo poder dado pelo Império Romano acerca das questões da lei. Por isso que Jesus foi julgado também pelo sumo sacerdote e depois levado ali a Pilatos para ter o aval do Império Romano. Avançando então para o versículo 3. Seguindo ele a estrada fora, com essa intenção, com essa carta, ao aproximar-se de Damasco, vários dias tinham se passado desde que ele tinha a carta. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, essa voz do alto, essa luz, coloca um questionamento em Paulo. Por quê? Qual o motivo? Qual a razão de tanta ira? De tanto ódio? É uma pergunta autorreflexiva para Paulo. Por que estou fazendo isso? Por que eu ajo da forma que eu ajo? O que me motiva a agir? Né? É a religiosidade? É realmente o propósito de Deus? É agradar o homem? No caso de Paulo, sabemos por sua declaração que era o zelo pela religião judaica. Mas eu acho que essa pergunta serve para nós, concorda? Embora não persigamos a Jesus, mas pelo contrário, se servimos a Ele, a gente pode se perguntar por que a gente tem certas atitudes, mesmo na obra de Deus, né? Será que às vezes o zelo religioso não está matando a espiritualidade verdadeira, a vida com Deus? Então essa é uma questão que já dá para a gente adiantar aqui na reflexão, né? Para a nossa vida. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então veja que eles estavam seguindo as pessoas do caminho. É uma expressão muito presente, né, ali em Atos, que é o caminho. O próprio Paulo vai usar várias vezes. Estou lendo ali, terminei agora o final da terceira viagem dele. E aí ele fala muito sobre o caminho. E aí ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus sendo definido como o caminho, a verdade e a vida. Então o que Jesus fala para Paulo é o quê? Você não está perseguindo uma religião, você está perseguindo uma pessoa. E quem é essa pessoa? É aquela pessoa que Paulo tinha ouvido Estevão falar, Estevão pregar, Estevão discorrer sobre toda a trajetória da promessa de Deus do Antigo ao Novo Testamento. Então, quando ele fala eu sou Jesus, vem provavelmente, né, todo aquele conhecimento que Paulo tinha sobre o caminho, que ele não aceitava, que ele não relacionava o que os profetas falavam, tendo Jesus como cumprimento. Então ele estava perseguindo uma pessoa, o Filho de Deus, a promessa, né, do Antigo Testamento. E aí vem uma palavra, um mas aqui, que contradiz, né? Porque se você está me perseguindo, qual é a minha atitude para com você? Eu vou te tirar do caminho, eu vou te destruir. No entanto, você está me perseguindo, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O início de uma jornada pela fé, né? Você perdeu totalmente o controle da sua vida. Paulo perde totalmente o controle da sua vida. Alguém definido, alguém estudado aos pés de Gamaliel, alguém que está vindo com cartas, com um propósito definido, mas Jesus fala: vão te dizer o que você tem que fazer. Propósito nasce da palavra de Deus. Esse é um dos lemas aqui do nosso canal. Propósito nasce da palavra de Deus. A palavra de Deus, né, vai ajustando os nossos propósitos. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo,
contudo ninguém. Então Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E aqui ele entra em Damasco, carregado. E assim, chegamos aqui ao final do nosso estudo, com essa parte aqui de Paulo. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E ali ele passa por esse processo de refletir sobre a sua vida. Não é exatamente a sua conversão, mas o preparativo para a sua conversão. Mas já não era mais aquele homem que tinha saído de lá, né, orgulhoso, cheio de projetos, cheio de planos. Então chegamos aqui para uma aplicação final. Onde Deus está me redirecionando? Né? Mesmo sabendo que não temos a mesma situação de Paulo, de precisar passar por um processo de conversão, mas esse zelo religioso de Paulo pode nos levar a sempre reanalisar a nossa vida com Deus, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a igreja. É uma coisa muito forte assim que eu tenho lido as epístolas de Paulo e tenho visto. Vou deixar para vocês, vai ser tema de outros estudos, né? Mas Deus tem me redirecionado para isso, porque observe, Paulo, ele teve muito problema com as igrejas, com pessoas das igrejas. Corinto, Tessalônica, né? Muitas pessoas, ele tinha as igrejas da Galácia, ele teve que se defender o seu apostolado. Mas ele nunca deixou de desejar a paz e nunca deixou de ministrar a graça sobre a vida da igreja, porque ele sabia diferenciar as coisas. Essa é uma lição profunda, porque ele perseguiu tanto a igreja, mas ele tinha um amor tão profundo pela igreja, pela obra de Deus, que mesmo sofrendo questionado, ele encerrava suas cartas com a bênção sobre aquela igreja. Então, às vezes, Deus tem que nos redirecionar para isso, né? Para um amor maior pela igreja, para uma compreensão da natureza verdadeira da igreja. O que precisa cair para que eu o enxergue? Outra questão também que não vamos aplicar no sentido de pessoas convertidas, né? Mas que às vezes a gente começa a deixar de enxergar certas coisas. Isso aconteceu com Pedro, isso pode acontecer conosco. Começamos a distorcer a nossa visão e o tempo inteiro precisamos ter esse tempo com Deus para enxergarmos melhor. E aí a missão de Paulo, né? Senhor, o que queres que eu faça? Eu penso assim, são pouquíssimas pessoas, como foi no Novo Testamento. Poucas pessoas tinham o caráter de Paulo, a intensidade de Paulo. E a gente lê, a gente quer cobrar de todo mundo isso e não é assim. Mas o que eu posso aprender com Paulo é: Senhor, o que quer que eu te faça? E essa busca de Paulo não foi também assim, tudo se realizou de uma hora para outra, né? Depois de sua conversão, mas ele enfrentou diversos problemas e dilemas até de fato empreender a sua primeira viagem missionária. Gente, vamos ficar por aqui, porque com certeza temos muitas coisas que poderíamos falar, mas eu quero desejar que um pouquinho dessa leitura, do estudo que fizemos, possa ter edificado a tua vida, ok? E aí, se você quer estudar a Bíblia, ler os versículos, versículo por versículo, tentando entender o texto, pensando como ele transforma a nossa vida, então seja bem-vindo ao nosso canal, ao canal Firme Propósito, lembrando sempre que propósito nasce da palavra de Deus. Um grande abraço e vejo você na próxima semana, todos os sábados às 20 horas. Deus te abençoe e amém.